Olá, meus amigos! Estamos de volta para mais um episódio do livro Conduta Espírita. Hoje vamos conversar perante a doutrina espírita. E André Luiz nos traz reflexões simplesmente fantásticas sobre esse aspecto, hein? Vamos lá. E ele começa assim: apagar as discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Uma vez que estamos envolvidos e alimentados por essa abençoada doutrina, cumpre-nos acalmar a exaltação, vamos assim dizer. Absorver as orientações, os ensinamentos, desenvolvendo em nós a saúde espiritual, para que melhor possamos, ao absorver a abençoada doutrina, melhor desenvolvermos também a tolerância, a amorosidade, a fraternidade de um para com o próximo. Porque é isso também que a doutrina espírita nos ensina, a acalmar as nossas intimidades, a conhecer e reconhecer do próximo os equívocos que nós também ainda temos. Então, essa primeira reflexão já nos convida aos mais profundos pensamentos de mudança interior. E ele continua dizendo assim: não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Pois é, não nos tornarmos espíritas de uma casa espírita só. Lembremos que o mais importante é a causa do que a casa. Muito bem, às vezes os nossos corações despertam por uma determinada instituição. Maravilha! Mas não nos isolemos, é isso que André Luiz está nos convidando. Não nos isolemos e não fechemos as possibilidades do entrosamento, do intercâmbio, da aproximação, do compartilhamento, que nós possamos viver a doutrina espírita com tudo quanto ela nos pede, que é esse olhar mais amplo de compartilhar, de aprender, de estarmos juntos e integrados, auxiliando uns aos outros. Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, levando a sua assistência para aqueles que têm menos conhecimento. E nós que talvez tenhamos menos conhecimento, abraçando aqueles que têm mais conhecimentos. E junto levarmos para onde for, no caso, a André Luiz aqui cita as questões das casas espíritas no interior, que possamos também fazer as devidas visitas, ir lá, dar um incentivo, dar o nosso contributo para que as casas possam também oferecer cada vez mais as possibilidades amplas. Allan Kardec, no projeto 1868, ele já ventilava dentro de uma das possibilidades que o movimento espírita poderia observar, justamente essas viagens, as visitas a outras instituições para levar o aconchego, o abraço, para levar o conhecimento e trazer também o conhecimento que os nossos companheiros têm também a nos auxiliar. E André Luiz continua dizendo assim: orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão da sombra. O comentário em torno do mal ainda e sempre é o mal a multiplicar-se. Tolerância. Tolerância para com os outros, tolerância para com as nossas próprias dificuldades. Saber respeitar aqueles que nos respeitam e saber respeitar aqueles que também nos respeitam. Porque o simples fato de nós não respeitarmos já mostra a nossa forma de respeito para com a opinião dos outros. E a doutrina dos Espíritas nos convida a sermos melhores do que nós somos até o momento, convidando-nos a uma conduta melhor, uma conduta do verdadeiro cristão, uma conduta melhorada, como nos ensina o Mestre em nossas vidas. E ele continua dizendo que desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Pois é, né? Então, por isso,
que nós não devemos nos isolar, por isso que nós precisamos aprender a ouvir, por isso que nós precisamos nos integrar, por isso que nós precisamos estudar sempre em grupos, não nos tornemos o que chama-se de espírita de gabinete, porque com o isolamento nós não teremos a oportunidade de ouvir nem ser ouvido, para que nós possamos crescer em conhecimento, crescer interiormente, driblando as questões mais difíceis e vencendo a nós mesmos, né? Aí, com esse convívio, com essa comunicação de um para com o outro, nós vamos desenvolvendo discernimento nas questões, das mais variadas formas, dos mais variados assuntos. Porque, antes de mais nada, a conduta, a doutrina espírita nos convida a uma melhor conduta, a uma mudança no nosso modo de ser, a uma mudança na nossa forma de enxergar o mundo. A doutrina espírita nos convida a vivermos como verdadeiros cristãos. E André Luiz continua na sequência com as reflexões dizendo: antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficiente, contribui em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. É o exercício para nós, para aprendermos a respeitar e a tolerar o nosso próximo, como também desapegarmos de opiniões e exercermos na prática o auxílio e a assistência para com aqueles outros. Se eles não quiserem, se eles não aceitarem, paciência. Nós precisamos ter em mente que a iniciativa de fazer o melhor, de superar a nós mesmos e servir na seara do Cristo é altamente importante e conta muito para a pacificação das nossas consciências, né? Auxiliar as instituições espiritualistas ou correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. O fruto não amadurece antes do tempo. Mais uma vez, André Luiz nos convida à tolerância para com aqueles que não compartilham daquilo que nós acreditamos. Temos respeito, ouvirmos, se também quisermos ser ouvidos por eles, né? Ter uma convivência pacífica. Afinal de contas, né, lembrando até a frase de Raul Teixeira, né? Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? Porque você deve afrontar-se diante da realidade da imortalidade. Percebermos imortais é um convite às mais severas responsabilidades, né? É não adiar o compromisso que nós fizemos hoje, é ter responsabilidade perante as nossas escolhas, né? E nem todo mundo está nesse estágio de amadurecimento. Para falar a verdade, às vezes muitos de nós espíritas ainda tomamos decisões mais complexas, mais difíceis para nós mesmos, né? Como ele coloca aqui, o fruto não amadurece antes do tempo. Tudo tem seu tempo e estamos todos a caminho. Recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. Pois é, nós temos uma organização interna para melhor administrar o ambiente de desenvolver as atividades das casas espíritas. Mas não existe chefes, não existe aquele superior, não existe nada. Somos todos trabalhadores da seara de Jesus e precisamos estudar, precisamos aprender a conviver com amorosidade, com respeito, com muito sentimento melhorado, para não sermos, como é que se diz aquele dito popular, meu Deus, para não ser causa de tropeço, para não nos equivocarmos, para não denegrir a nós mesmos e, de certa forma, através de uma vivência equivocada, denegrir a própria doutrina dos Espíritos. Porque, afinal de contas, nosso chefe, se assim poderemos dizer, é Jesus de Nazaré, que nesse instante nos pergunta ao coração e às consciências. Depois de tudo quanto nós bebemos da água divinal da doutrina dos Espíritos, Jesus nos pergunta: que fazeis de especial? E aí, como responder essa questão? Que Jesus todo nos abençoe. Fiquem todos na paz. Até a próxima.